E aí, rapaziada do canal, eu sou o Leo.mp4 e, mano, hoje eu vou te falar de como o Clube Penguin foi programado. Sim, o Clube Penguin, aquele joguinho lá que a gente jogava no navegador, que a gente pegava e jogava com milhares de outros jogadores simultaneamente. E aí, tu já se perguntou como é que ele foi feito? Como é que aquele jogo conseguia comportar tanta gente dentro de um navegador de internet? Cara, eu vou te explicar tudo nesse vídeo. Mas antes, mano, um aviso bem rapidinho. Eu vou deixar aqui os segundos pra você pegar e pular, ou você pode pegar e escutar o meu aviso, beleza? Mano, o canal recentemente foi monetizado, então quer dizer que o quê? Que a opção de pegar e dar o hype foi liberada. Então você consegue hypar o vídeo pro YouTube recomendar ele melhor para outras pessoas, pro YouTube pegar e mostrar o meu trabalho para outras pessoas, beleza? Mano, hypa o vídeo, deixa o teu like, se inscreve no canal e é nóis, que o vídeo tá massa pra caralho, valeu? Cara, tu já se perguntou como é que funcionava a magia técnica por trás de um jogo que rodava num navegador e conseguia comportar milhares de pessoas simultaneamente? E olha só, e se eu te disser que, tipo assim, tem milhares de pinguins e milhares de minijogos na tua tela do computador ali, sem custear muita internet, sem custear muita banda, é simplesmente a ponta do iceberg? Olha só, mano, vamos começar com o início. Olha só, no núcleo de tudo, o maestro do jogo, o maestro do videogame, funcionava como um horizonte de eventos. Acontecia tudo ao mesmo tempo e acontecia nada ao mesmo tempo, se é que tu me entende. Olha só, o jogo acontecia em tempo real e interpretava informações baseadas em vetores. Cara, diferente de jogos modernos, a lógica aqui foi criada toda do zero, para pegar e ter uma leveza maior e para ter um controle maior do software. E como o jogo era muito leve e como o jogo ele era muito acessível, qualquer computador conseguia jogar. Qualquer notebook velho, qualquer computador de escritório conseguia rodar o Clube Penguin. Mas por ser um jogo simples, assim dizendo, de maneira visual, por não ter gráficos extravagantes, não quer dizer que não tenha um sistema complexo por trás. Cara, o motor do Clube Penguin funcionava através de uma constante atualização do jogo. A cada fração de segundos, o processador do jogo verificava se entrou algum mouse ou entrou algum clique ou algum pinguim se mexeu dentro do jogo. Cara, a cada segundo, o processador do jogo redesenhava e desenhava na tela a posição dos outros jogadores. E cara, a construção estética desse jogo não utilizava pixels estáticos, mas sim descrições matemáticas que tinham formas como resultado. Quando o jogo pegava e ia desenhar um pinguim na tua tela, ele não pegava e buscava um PNG, ele não pegava uma imagem. Ele pegava uma sequência de códigos que desenhavam uma linha que formava o pinguim da ponta do nariz até o fim do rabo dele. E cara, isso aí era fundamental para o sistema de personalização do jogo. O sistema de exibição do jogo trabalhava com o conceito de exibição de recipientes alinhados. Olha só, vamos lá, tenta imaginar uma boneca russa. A boneca russa, quando você pega e coloca uma dentro da outra, ela vai meio que mudando a forma, vai diminuindo, vai aumentando, tipo, dependendo da forma que você vai montando ela. Nos pinguins do Clube Penguin, acontecia a mesma coisa. Havia recipiente pra cor, cara, havia recipiente pro pinguim, como a cor do cabelo, a cor da pele, a roupa, pro rosto do Penguin. Então o motor gráfico, ele simplesmente empilhava esses dados, ele simplesmente empilhava as características que os pinguins podiam ter. E essa característica era selecionada através do que o programador ia querer na hora. Por exemplo, se o jogador pegava e escolhia para colocar um casaco no pinguim, automaticamente o programador recebia uma instrução para pegar e colocar o casaco dentro do pinguim. Ou seja, a instrução era basicamente, coloca o casaco por cima da camada da pele, mais abaixo da camada das mãos, por exemplo. E tipo assim, isso aí garantia que os itens não ficassem flutuando por cima da pele. Ele ficava por baixo da mão do Penguin, porém por cima da pele. Ele ficava entre os dois ali. Cara, a ilusão de um sistema com espaço habitado era gerado por um sistema de malha de navegação invisível. Olha só, então quando o mapa do jogo carregava, era definido áreas onde é que o jogador podia clicar e acessar. Por exemplo, se você clicava numa montanha ao fundo do mapa do Clube Penguin, o motor basicamente via se era possível ou não chegar até lá e assim te dava permissão de ir ou não. Basicamente, o motor calculava se aquela área estava na área de permissão ou na área de bloqueio. E também, cara, o caminho que o jogador dentro do jogo percorria não era feito de maneira aleatória. O jogo basicamente tinha algoritmos que pegava e instruía o pinguim aonde ele podia ir ou não podia ir. E o algoritmo basicamente calculava a rota mais curta e a melhor rota que o pinguim podia ir, contornando assim objetos e elementos do cenário. Cara, para criar a profundidade do jogo, o jogo usava uma técnica chamada ordenação de profundidade dinâmica. A ideia era basicamente o seguinte: o cenário é dividido em 3 planos: o plano de fundo, o plano intermediário e o plano raso. E cada objeto na tela possuía uma coordenada vertical. E o motor gráfico do jogo coordenava essas coordenadas. Ele basicamente via onde é que estava cada coisa. Quem tivesse na camada mais baixa, por exemplo, na terceira camada, ia ser desenhado por último. Quem tivesse na camada intermediária, ia ficar no meio dos dois. E quem tivesse na primeira camada, na camada mais rasa, ia ficar na frente de tudo. Então era como se o jogo tivesse 3 camadas, onde é que no fundo
ficava as coisas mais superficiais, as coisas que você não tinha interação. No meio ficava as coisas com interação e na primeira camada geralmente ficavam os jogadores. Criando assim um jogo que, tipo assim, tu tinha uma percepção de profundidade, porém não era um jogo 3D, não era um jogo que ia precisar muito de banda, ia precisar de muita internet para tu conseguir rodar ele no teu PC. Ele ia conseguir ser rodado em qualquer PC e em qualquer hardware, mesmo porque os gráficos deles eram simples, porém apresentava profundidade, apresentava vida ao fundo, além dos pinguins da frente, além da interação inicial. E cara, quando a gente pega e passa da interação com o mapa para a interação entre os milhares de usuários simultaneamente, a ideia do jogo ela muda drasticamente. A base de tudo da conversa dentro do Clube Penguin era a mensagem em tempo real. Olha, de maneira direta, o jogo basicamente tinha um servidor onde é que, diferente de sites onde é que você pega e fala, eu preciso dessa resposta aqui, e o site vai lá e dá a resposta instantaneamente, o jogo não fazia isso. O jogo ele basicamente tinha um chat de mensagens com um servidor dentro do jogo que era constantemente aberto. Então tinha um fluxo bidirecional de dados, ou seja, da mesma maneira que você pegava e escrevia alguma coisa na tua tela, na tela do outro teu colega lá, tipo do teu amigo dentro do jogo, ele recebia a mesma mensagem, ele recebia o mesmo código que você mandou. Mas como é que funcionava o envio desses códigos? Os códigos eles eram enviados através do sistema binário. Então, quando você escrevia na tua tela, você escrevia em números, você escrevia em emoji, você escrevia em outros tipos de código. Mas quando o código estava viajando do teu PC pro PC do teu colega, pro código ficar mais leve, ele ia em zeros e uns, entendeu? Olha só, agora vamos falar da movimentação do jogador, beleza? Cara, quando um jogador movia com o mouse para a esquerda, o jogo ele simplesmente não mudava a tua localização da tela para a esquerda. Ele enviava uma cadeia de códigos lá pro servidor e o servidor pegava e mandava uma cadeia de códigos de volta. Códigos minúsculos que também funcionavam com o sistema binário. Então quando você pegava e enviava esses códigos lá pro servidor, o servidor meio que fazia uma repetição. Ele mandava aquele código de volta. Ou seja, eu quero ir para a esquerda. Então o teu computador basicamente enviava o código para o servidor via se era viável ou não você ir para a esquerda, se tinha algum objeto ou não tinha, que nem eu falei agora há pouco no sistema de movimentação, que quando o jogo permitia ou não permitia, né, você pegar e ir ou não. Enfim, o servidor permitia ou não permitia e ele enviava uma linha de coordenadas de volta para você, para pegar e mexer a tela, para pegar e você realmente ir para a esquerda. Então basicamente funcionava assim, o jogo pegava, recebia o teu código que você queria se movimentar, ele permitia e ele pegava e enviava o mesmo código para as outras pessoas que estavam à sua volta, para mostrar que você se mexeu realmente, que você não está mais naquele lugar. O código basicamente era replicado para aquela sala virtual toda ficar sabendo que você se moveu. Mas cara, levando em consideração esse peso de banda, a sincronização era o mais difícil de tudo de pegar e ajeitar. O motor do jogo utilizava uma técnica de interpolação. Olha só, o sistema de interpolação funcionava da seguinte maneira. A gente tem dois jogadores, o jogador 1 e o jogador 2. Se o jogador 2 recebesse a informação de que o jogador 1 se movimentou do ponto A ao ponto B, aquele ponto A e o ponto B não ia acontecer de maneira teletransporte, tá bom? Não ia acontecer um teletransporte e o pinguim do jogador 1 ia pro A pro B assim. Não, acontecia uma animação fluida e bem movimentada dentro do jogo. Basicamente, independente, tipo assim, se a internet do colega ali travou ou não, a animação acontecia da maneira mais fluida possível, porque se a internet de algum dos dois tivesse algum atraso de milissegundos, o atraso ia ser imperceptível. Ou seja, as redes iam ficar síncronas, o jogo ia ficar certinho e a animação dentro do jogo ia ficar bonita, ia ficar real para o jogo. As animações como dançar e acenar funcionavam com identificadores numéricos. O servidor não enviava uma imagem de dança ou uma animação de dança, ele basicamente enviava um número e aquele número era o número que identificava se era uma dança, se era um aceno ou se era outra coisa. Então, por exemplo, se um jogador acenou para o outro, o primeiro jogador que acenou basicamente está enviando um código para o PC do outro e o PC do outro já tinha baixado uma cadeia de números que eram relacionadas às ações dentro do jogo. Então se ele acenou daqui, ele simplesmente enviou um número para o computador do outro colega e o computador do outro colega só ativou aquele animação pro personagem dele. Então basicamente aquela sequência de quadros da animação que o pinguim faz já estava guardada no local do PC. Isso aí economizava uma quantidade imensa de banda larga, tá ligado? Isso aí economizava uma quantidade imensa do tráfego de dados. Cara, o carregamento de ambientes dentro do jogo era feito de maneira modular para evitar
o atraso de banda. Cada sala dentro do jogo era um arquivo independente que continha suas próprias lógicas, seus próprios itens e seus próprios códigos. Então quando um jogador pegava e passava de uma sala para outra, o jogo pegava e descartava da memória temporária do teu computador aquela sala anterior. Então, ao mesmo tempo que ele carregava a sala nova, ele descartava a anterior para evitar atrasos para o jogo, para evitar consumo demais. Para que o usuário não ficasse numa tela preta esperando a nova sala e ficasse entediado, o jogo ele simplesmente liberava o cenário primeiro, depois os itens e depois a parte interativa, que era a parte mais pesada, digamos assim, para ser carregada dentro do jogo. E por fim também, cara, depois da parte interativa, depois da parte mais pesada, vinham os jogadores. Que, era a hora que você podia se comunicar, que você realmente entrou dentro da sala de fato. Cara, a segurança e o controle do jogo funcionavam tanto quanto no lado do jogador, quanto no lado do servidor do jogo. Cada ação dentro do jogo, tanto quanto, ganhar uma moeda, até você pegar e enviar uma mensagem pro outro jogador, era filtrada. E o servidor ele mantinha um estado do jogador. Por exemplo, ele meio que sabia a quantidade de moedas que você tinha. Então, se você quisesse enviar pro teu coleguinha lá dentro do jogo, eu ganhei 1 milhão de moedas. O jogo pegava, verificava se você realmente tinha 1 milhão de moedas, o jogo verificava se você fez algum mini-jogo que você ganhasse 1 milhão de moedas, e se ele visse que você não ganhou 1 milhão de moedas, aquela ação dentro do jogo não era permitida, você não conseguia enviar pro teu amiguinho que você ganhou. Sim, Clube Penguin era meio ditador. E as mensagens de texto do jogo, mano, eram passadas através de um filtro de análise linguística, podemos dizer assim, que pegava e comparava as mensagens que você digitou no teu teclado e mandou pro servidor com as mensagens que estão proibidas dentro do banco de dados dos jogos, que a maioria era palavrão, era besteira, tá ligado? Que você não podia digitar de maneira alguma. E se você digitasse, o filtro pegava e não deixava você enviar aquela mensagem, bloqueando a transmissão da mensagem antes que ela chegasse no coleguinha ou até mesmo chegasse no servidor do jogo. E cara, toda essa estrutura do jogo, toda essa parte desde a animação vetorial, desde a animação das ações dos bonequinhos, desde o envio dos códigos binários pro servidor e pros outros jogadores, formavam um ecossistema, mano, muito inteligente. Formavam um ecossistema onde é que era permitido você jogar e se divertir e ser seguro, e ser, é quase perfeito. Clube Penguin é um jogo quase perfeito, digamos assim, né? De maneira programativa falando, né? O motor do jogo basicamente tratava cada objeto e cada ação e cada item da maneira mais inteligente possível, da maneira mais interativa também. E o sistema do jogo também permitia que a experiência individual de cada jogador e cada minigame dentro do jogo seja a mais saudável e a mais divertida possível. E por fim, cara, o resultado disso, dessa programação dos códigos binários, da facilidade e da leveza do Clube Penguin, fez com que o Clube Penguin fosse uma experiência individual, foda pra caralho, que todo mundo deve ter jogado. Todo mundo que, é da época ali, depois dos 2005, depois de 2006, que jogou esse jogo, deve ter jogado e olhado pra esse jogo na época e falar, cara, como é que roda isso aqui em navegador? O resultado de Clube Penguin é basicamente um jogo onde é que você pega, ele é massivo, ele é comunicativo, é como se fosse o primeiro Roblox. Ele é o Roblox 0.1, Roblox pai. Ele é o Roblox matriz, tá ligado? Por fim, rapaziada, esse aqui foi o vídeo. Mano, deixa teu like, se inscreve no canal e é nóis, mano. Um beijo do Magro, deixa o hype aí também, mano, que ajuda pra caralho pro YouTube pegar e entender que você tá gostando do conteúdo e indicar pras outras pessoas, beleza? Um beijo do Magro.